agora em seu receptor o culto ao Senhor, no espaço dominical da Rádio Alfa e Ômega. Deixe o seu coração encher-se da presença de Deus e receba uma palavra para enriquecer a sua alma. Boa escuta! Saudamos a bendita igreja na paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje neste lugar, crendo que o irmão aí desse lado também, celebrando a ceia do Senhor. Lembramos neste dia a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de reinar para sempre, porque compra-nos com o seu sangue. E gostaria de convidá-lo a partilharmos uma palavra do Senhor nas Escrituras. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, neste tempo tão maravilhoso em que temos a oportunidade de estar em Tua presença, Pai, de toda a glória. Sabendo que o Senhor é aquele que derrama sobre nós a Tua unção e a Tua presença tão poderosa para tornar possível este momento de modo tão eficaz na presença de Jesus Cristo. Nós queremos Te adorar, Senhor Jesus, porque somos gratos por Tua morte, por Tua oferta voluntária para nos resgatar de todo o mal. Digno és, Senhor, de ser adorado. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Grato pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, em amor me deu perdão, cuidou de mim, sua graça encheu meu ser. Grato pelo amor, Senhor, estou grato pelas mãos na cruz, com amor me deu meu ser, e hoje eu sei do seu amor e teu perdão. Digno és, Senhor, sempre reinarás. Receba, Pai, o meu louvor, para sempre reinarás. Sobre o trono estás, Jesus, Filho de Deus, tesouro dos céus, levado à cruz.
porque és digno de reinar para todo sempre. Obrigado, Senhor, por tua morte. Oh, aleluia, oferta voluntária ao altar do holocausto. Oh, Senhor, obrigada por nos ter dado acesso ao lugar santo dos santos. Por isso te adoramos, por isso reconhecemos que és digno de reinar para todo sempre. O Cordeiro de Deus, o Imaculado, o tabernáculo perfeito dos bens futuros. Jesus, o Cristo Messias, aleluia, o Deus encarnado, Deus que desceu dos céus. E hoje está sentado à direita do Pai. Por isso dizemos que és digno, a ti todo louvor e adoração, Jesus. Digno és, Senhor. Compraste com o teu sangue todos os povos, oh Senhor, porque és mais que perfeito, a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória do Altíssimo és. Digno és, Senhor, digno és para sempre, aleluia. Digno és, Senhor, digno és, Senhor, digno és, Senhor. Tu és Deus. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus de toda a glória. Nós estamos gratos. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Vamos agora com toda a reverência ouvir a palavra do Senhor. Quero saudar os amados com a paz do Senhor. Vos saúdo desse lado da tela, em comunhão familiar, e onde os irmãos estiverem, que a presença do Senhor, esse é o nosso desejo, e sabemos que é uma certeza, que Deus está convosco e o seu Espírito está conosco, nos fazendo, nesta hora e neste momento, lembrar o que Ele fez por nós. E para isso gostaria de iniciar o nosso culto de ceia nesta manhã com uma palavra breve de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos o privilégio, te agradecemos a oportunidade que nos dás de estarmos reunidos onde estivermos esta manhã, Senhor, junto com nossas famílias, em nossas casas, em nossos lares. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua presença, a presença maravilhosa do teu Espírito, que possa vir esta manhã, Senhor, nos trazendo à memória, mais uma vez, o teu sacrifício, a tua morte na cruz do Calvário e a obra gloriosa que tu realizaste a nosso favor. Que nesta manhã, Senhor, possamos, nesta comunhão, ainda que muitos de nós afastados, separados no corpo, separados fisicamente, mas no lugar onde estivermos 2 ou 3, temos a tua promessa, que tu estás no meio dos tais. Por isso, Senhor, vem abençoar teu povo, vem abençoar a tua igreja, através da presença maravilhosa do teu Espírito e da tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, para que, Senhor, mais uma vez, neste partilhar do teu corpo, do teu sangue, deste pão e deste cálice, a tua presença se faça sentir em cada vida, para a glória de Jesus. Assim oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Peço aos amados que abram a palavra do Senhor em Lucas,
Lucas, no capítulo 22, verso 19. E estaremos partilhando a palavra de Deus sobre o tema memória de vida. E já estaremos compartilhando acerca de o que significa memória de vida. Em Lucas, capítulo 22, nós lemos as seguintes palavras. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Eu repito estas últimas palavras. Fazei isto em memória de mim. Parecem palavras tão simples. Elas não são simples, na verdade, se não forem reveladas. Se elas não tiverem sido reveladas, elas se tornam palavras muito controversas. Elas foram assim quando Jesus falou, quando Jesus, junto aos seus discípulos, disse e proferiu estas palavras, elas se tornaram muito difíceis de entender e criaram uma grande confusão em quem as ouvia. Eu vou ler o contexto desta passagem no verso 54 do capítulo 6 de João, o verso 54. Eu vou ler um pouco antes, o verso 53, para entendermos onde começa esta passagem. Jesus disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando Jesus proferiu estas palavras, o povo que estava à sua volta era predominantemente um povo judeu. E isso para os discípulos, para o povo à sua volta, era simplesmente uma aberração, incompreensível o que ele estava falando. Não era aceitável de forma alguma as palavras de Jesus para aqueles discípulos, para aquela multidão que estava ali com ele. Até ele dizer estas palavras, estava tudo bem, o discurso que ele vinha proferindo estava tudo bem, mas ao proferir estas palavras, criou uma divisão no povo e criou até uma revolta em quem lhe ouvia. De tal maneira que não eram só os que o ouviam da multidão, os seus próprios discípulos ficaram confusos com estas palavras de Jesus. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. É verdade que na palavra que os judeus conheciam, na lei que os judeus conheciam, era impossível isso acontecer, nem falar se deveria. Está escrito em Deuteronômio: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Está escrito isso na lei, Deuteronômio 12, 23, a lei de Moisés. Eles conheciam muito bem essa lei. Era uma aberração ouvir o que Jesus estava falando. E a palavra diz no versículo 52 que eles disputavam entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Em Levítico 26, 29 diz: comer carne humana era símbolo de maldição. Alguém que comesse carne humana era símbolo de maldição. Deus tinha falado estas palavras querendo dizer ao povo que no dia em que eles lhe deixassem, no dia em que eles rejeitassem a Deus, era possível que chegassem ao ponto de se comerem uns aos outros. Era uma aberração para os judeus. Os judeus sabiam que isso era uma maldição. E Jesus está dizendo: se vocês não comerem a minha carne e se vocês não beberem o meu sangue.
Eu disse logo no início que se esta palavra não nos for revelada, até para nós seria uma palavra confusa, seria uma palavra controversa. Era assim para os judeus. Os discípulos chegaram junto de Jesus por causa dessas palavras. A palavra diz no verso 52 que eles disputavam, dizendo como é que isso pode ser, como é que ele nos pode dar da sua carne para nós comermos. A palavra de Deus diz que os próprios discípulos perguntaram ao Senhor e quiseram que ele explicasse o que é que ele estava dizendo. E no verso 66, Lucas, no verso 66, a palavra de Deus diz que muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele, por causa dessas mesmas palavras. Foi quando Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês também querem deixar-me? Vocês também querem retirar-se? E nós temos as palavras gloriosas de Pedro, em João 6,68, as palavras de Pedro, quando ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu disse no início que essas palavras sempre serão confusas se nós não tivermos a revelação de Deus. Pedro, quando diz estas palavras, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. São palavras que com certeza nós também já temos dito estas palavras em vários momentos da nossa vida. Nós já temos dito, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Estas palavras foram ditas depois de Jesus se explicar. Jesus tirou toda a possibilidade de confusão aos seus discípulos ao lhes revelar o que ele estava dizendo. No verso 63, diz assim a palavra de Deus. Jesus falou com os seus discípulos e disse-lhes: o Espírito é o que vivifica. A carne, ele está falando da carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus revela isto aos seus discípulos. Ele está dizendo, quando eu falo da minha carne, quando eu falo do meu sangue, eu estou falando simbolicamente. Eu estou dizendo que eu sou o qual do qual vocês se devem alimentar. Vocês devem ouvir as minhas palavras. Vocês devem ouvir o que eu falo com vocês, porque elas são espírito e vida. E o espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Quando Jesus está dizendo estas palavras, é no momento em que ele se partilha, é no momento em que ele se dá a si próprio, em que ele revela a sua vontade de ir à cruz do Calvário, a sua vontade de partilhar a sua vida, de partilhar o seu corpo, de entregar o seu corpo em sacrifício. Quando ele fala estas palavras, são entendidas dessa maneira, são reveladas dessa maneira aos seus discípulos e eles entendem o que ele vai fazer. O ponto número 2 que eu queria levantar nesta compartilhação é acerca da liberdade e a vitória que nós comemoramos na ceia. A liberdade e a vitória comemorada na ceia. E para isso eu preciso voltar atrás com os irmãos, se me permitem, e ir até Gênesis capítulo 3 e verso 15, uma palavra profética que todos nós conhecemos, é o início de Deus revelar o seu Filho, de Deus revelar o que aconteceria com o seu Filho e de revelar a vitória e a libertação que aconteceria através do Messias. A palavra de Deus diz que, em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ceia leva-nos a comemorar uma profecia feita no princípio. Se queremos saber porquê que fazemos algo hoje, nós precisamos ir ao princípio.
precisamos ir a Gênesis, precisamos ver onde é que tudo começou, para que possamos entender no ministério de Jesus palavras como essas que ele preferiu, falando dele próprio e dizendo que o seu sangue e a sua carne deveriam ser, os discípulos deveriam se alimentar delas. Em Gênesis está escrito que eu vou pôr inimizade entre a descendência, a tua descendência, está falando ao diabo, está falando a Satanás, e o descendente, não a descendência da mulher, mas ao seu descendente, referindo-se a Jesus. O escritor aos Hebreus escreve em Hebreus capítulo 10, verso 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Não agradaram a Deus. Holocaustos e oblações pelo pecado. Então disse, verso 7, eis aqui venho, no princípio do livro, nós estamos lendo Gênesis, no princípio do livro, eis aqui venho, no princípio do livro, está escrito acerca de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando estamos reunidos diante da ceia, nós estamos celebrando a realização da vontade de Deus. Está expressa na ceia. O amado irmão, em sua casa, perante esta palavra, pode gozar este momento, pode celebrar este momento. Nós estamos perante a realização do desejo de Deus. O maior desejo de Deus, depois do pecado, era realizar uma obra para restauração, restaurar todas as coisas. E isso nos precisa ser revelado para nós entendermos que não há nenhuma controvérsia quando Jesus fala aquelas palavras sobre a sua carne e o seu sangue. Está escrito, eis aqui eu venho, está escrito acerca de mim no princípio do livro, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, não te agradaram os holocaustos, os sacrifícios, as oblações feitas debaixo da lei, Deus, elas não te agradaram. O que é que agrada a Deus? O que é que agrada a Deus? O que é que está revelado acerca da sua vontade? O que é que está revelado acerca daquilo que lhe agrada? Sacrifícios não lhe agradam. Ofertas, holocaustos, oblações pelo pecado não lhe agradam. Então disse, está escrito em Hebreus 10, verso 9, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o que pecou, tira o que falhou, para estabelecer o segundo. Renova a aliança. A aliança em que terminou naquele pecado, terminou por causa do pecado, tira essa aliança, coloca a nova aliança. Eu venho para fazer, Deus, a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. O segundo estabelecido, a nova aliança estabelecida, o novo pacto estabelecido, é o pacto feito por Jesus. Diz o verso 10, na qual vontade temos sido santificados. Temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. A revelação que Pedro recebe, que os discípulos recebem, em particular com o Senhor, quando as primeiras palavras dele estavam tão confusas, a revelação que os discípulos recebem é que o novo pacto chegou. A nova aliança chegou. Não o pacto que resolve com
gado, com bodes, com sangue de animais, mas o pacto chegou, o pacto em que o Filho de Deus se oferece a si mesmo em holocausto por cada um de nós. Paulo explica que esse que liberta e dá vitória não é a descendência da mulher, mas é o seu descendente. Não é para todos, não foi para todos, não foi para os judeus, não é para nós todos. Esse recado, quem é o descendente? Quem é o descendente? Nós sabemos, em vossos lares, sentados onde vocês estão, ouvindo esta palavra, todos nós sabemos que esse descendente nos foi revelado. Deus nos revelou esse descendente. Nós sabemos quem é esse descendente de mulher que seria ferido, mas pisaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. A palavra de Deus diz que não só somos livres, mas podemos viver em liberdade. Fomos chamados para a vitória na liberdade com que Cristo nos chamou. Ora, diz a palavra de Deus em Gálatas 3:16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência, aqui descendência humana, feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência é Cristo. Diz Paulo em Gálatas capítulo 3 e verso 16. A tua descendência é Cristo. A ceia revela como Deus resolveu uma questão fundamental, uma questão vital da nossa relação com Ele. Ele fez com que o seu povo, através desse pacto que Ele fez, através dessa morte do seu filho, através da morte desse descendente, Ele fez um pacto conosco, não escrito em palavras, em pedra, mas escrita no nosso coração. E eu disse que nós estamos recordando a memória. Estamos falando de uma memória de vida. E na palavra de Deus, para nós fazermos esta ligação com esta palavra que Jesus falou, com esta palavra que Paulo fala e com as palavras de Hebreus também que acabamos de proferir. Em Êxodo 3,15, a palavra de Deus diz, e disse mais a Moisés, Deus falou com Moisés, dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Fala de memorial, um monumento que se faz para lembrar alguma coisa, ou acerca de algo histórico, ou de alguma pessoa, ou de alguma coisa que se inaugura, faz-se um monumento, é um memorial. A Bíblia diz que este será o meu memorial, quando Deus estava preparando o povo para sair do Egito. Mas em Êxodo 12:14, a palavra de Deus diz, e este dia vos será por memória. Não mais um memorial, mas uma memória. Não precisa mais, Deus está falando acerca do momento em que nós não precisamos de mais externo, para nós nos lembrarmos, para nós nos recordarmos, para nós termos em memória o que Ele faz por nós. E aqui eu queria chamar a nossa atenção para percebermos como Deus está revelando ao seu povo algo tão peculiar, algo tão íntimo, algo tão especial. Nós não precisaremos, eu repito, não precisaremos de algo exterior a nós que nos faça lembrar o que Deus fez por nós, o sacrifício do seu Filho por nós, o que nós somos em Cristo. A palavra de Deus diz que esse dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo.
Vocês vão celebrar essa libertação, vocês vão celebrar essa vitória por estatuto perpétuo, não precisarão de memorial, mas isso será e estará em vossa memória. Nós lembramos como Igreja do Senhor, nós não precisamos ver os símbolos da ceia para nós nos lembrarmos do Senhor, para nós nos lembrarmos da sua morte, para nós nos lembrarmos do seu corpo ferido, para nós nos lembrarmos do seu sangue vertido. Nós não precisamos de um memorial, porque Deus colocou isso em nossa memória. Está em nossa memória. É um pacto espiritual. Memorial supõe um monumento erguido para nos fazer lembrar algum acontecimento ou alguma pessoa. A memória, eu gostei muito da explicação do que é memória. Memória é a faculdade pela qual o espírito, a nossa mente, conservam ideias ou imagens e as readquirem sem grande esforço. Memória é a faculdade pela qual o nosso espírito, a nossa mente, reserva ideias ou imagens e as readquire sem grande esforço. Espero que para os irmãos que participam nesta ceia não tenha sido um esforço lembrar que Jesus deu a sua vida por vocês. Não seja um esforço lembrar que há uma nova aliança, há um novo pacto, há uma vida tremenda que está sendo participada, está sendo compartilhada conosco através da morte de Jesus. Porque, na verdade, a última vez que a Bíblia fala de memorial é no final do Antigo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia não fala mais de memoriais, fala de memórias. Memorial está escrito em Malaquias 3,16. Estando aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um com o outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. É a última vez que a Bíblia fala de memorial, porque esse memorial, essa lembrança, estou lembrado das palavras de Jesus no capítulo 16 de João, quando ele disse que enviaria o seu Espírito para nos fazer lembrar, para que nos lembremos, para que tenhamos em nós memória daquilo que ele faz. Diz assim Paulo, em 1 Coríntios, na passagem tradicional da ceia, Paulo fala em 1 Coríntios 11, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A nossa participação no pão e no cálice da ceia são símbolos, com certeza, do corpo e do sangue de Cristo. E esses símbolos personificam, esses símbolos não nos fazem lembrar. Esses símbolos são a parte física desta cerimónia para nós podermos participar, mas não nos fazem lembrar, porque a lembrança, a memória está em nós. Vivemos diariamente dessa memória. Cristo foi crucificado por nós. Cristo morreu por nós. Somos justificados pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Diz a palavra de Deus, por isso a nossa alma, em Salmo 103, 1 e 2, por isso a nossa alma bendiz ao Senhor. Por isso há alegria em lembrar o seu santo nome. A nossa alma glorifica o Senhor e ela não se esquece. Significa que nós não precisamos lembrar, porque a nossa alma simplesmente não esquece. O Espírito de Deus em nós, o Espírito da nova aliança em nós, nos faz lembrar sempre. Está em nós essa constante lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Não são os símbolos que nos lembram. Nós nos lembramos dos símbolos e os trazemos
para materializarmos a nossa memória, como Ele mesmo fez e como diz a Escritura, tomai e reparti entre vós, e como Paulo também recebeu esta incumbência da parte do Senhor. A igreja não precisa de momentos para se lembrar dele. Afinal, a igreja se tornou o seu próprio edifício. Nós não precisamos de ter um monumento, não precisamos de ter uma estátua, não precisamos ter um memorial para nos lembrarmos dele. Nós mesmos somos o edifício de Deus, onde Ele habita. E por isso nós nos lembramos constantemente dele. Ele está em nossa memória. Louvado seja o seu nome. Pedro diz assim, em 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, vós também como pedras vivas, sois edifício e casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A participação da igreja na ceia do Senhor é a parte do sacrifício da igreja, em memória àquilo que Ele fez por nós. É quando nos entregamos a Ele, fazendo conexão com a palavra de Paulo em Romanos, quando ele diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o edifício se entrega em memória daquele que é o fundamento deste edifício. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que nós celebramos na ceia. Vocês são pedras vivas, vocês são edifício, edificado como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerem sacrifício espiritual agradável a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E eu termino. A ceia é comemorativa. Não participamos dela para nos lembrarmos. Os símbolos não são monumentos. Nós participamos dela porque não esquecemos a presença do Senhor, o seu sacrifício, a sua morte, o seu sangue e o seu corpo maltratado estão em nossa memória. Eu vou repetir, não participamos dela para nos lembrarmos. Nós participamos dela porque não esquecemos. Está em nós, está em nossa memória. Participamos em memória de Cristo, do que Ele realizou por nós e em nós. Ele é o descendente vitorioso. Nós somos o memorial onde Ele habita. Participemos, amados irmãos, com gozo, participemos com alegria do seu corpo e do seu sangue nesta manhã. E que Deus ricamente possa abençoar os amados irmãos neste momento em que participamos da ceia do Senhor. Eu quero pegar nos símbolos e os irmãos que os têm em sua casa neste momento, por favor, façam-no. E abrindo a palavra do Senhor mais uma vez, na passagem de 1 de Coríntios, capítulo 11, eu vou ler só alguns versículos concernentes à ceia, ao pão e ao cálice que nós vamos tomar. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu peço aos irmãos que peguem no pão e nós vamos comer o pão. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos participantes do Teu corpo. Esse corpo que a profecia em Isaías disse que Ele foi maltratado, Ele foi quebrado por nós e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos fazeres participantes disso
em nome de Jesus. Amém. Diz ainda a palavra do Senhor em Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos beber o cálice do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar neste momento em comunhão, em família, uns com os outros, espiritualmente, como tua igreja, como tua noiva, Senhor, como edifício santo, edifício espiritual, a casa onde tu habitas. Obrigado, Senhor, por participarmos do teu sangue, o qual, Senhor, a tua palavra diz que sem o seu derramamento não há remissão de pecados. Nós te agradecemos pela tua morte expiatória na cruz do Calvário e podermos ainda hoje, em memória disso, Senhor, celebrarmos com gozo, com alegria, sabendo que um dia, Senhor, estaremos contigo na eternidade e também contigo seremos. Para a glória do Senhor, nós oramos e te agradecemos este dia e esta oportunidade. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada lar. E te pedimos, Senhor, que nesta hora aqueles que nos veem pela televisão e por outro meio de comunicação, Senhor, e ainda não te conhecem, como este Senhor, como este descendente da mulher que morreu a nosso favor, possam ter esta oportunidade de abrir os seus corações e te receberem como Senhor e como Salvador nas suas vidas também. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o seu povo. Amém. Agradecemos a Deus por sua palavra e por este momento de ceia e celebração tão maravilhoso que tivemos em sua presença. Agora que nós estamos no fim, vamos ministrar um hino. Amado irmão e sua família em casa, harpa cristã, número 291, a mensagem da cruz. Graças a Deus. Rude cruz se ergueu dela.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, eu sei, e com Ele no lar, uma parte da glória eterna. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo ver, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa do seu amor. Se eu amo a mensagem, se eu amo, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Chegados ao fim da nossa ceia, nós vamos orar para agradecer ao Senhor por este tempo que tivemos. Convido a irmã Lirena a dirigir uma palavra de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, tudo que tu fazes é perfeito, porque tu és perfeito. Tu és o único Deus que existe, o único Deus maravilhoso, soberano, altíssimo e melhor e maior do que tudo que existe. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade que nos deste para poder cear e poder lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, para que hoje tivéssemos vida e uma relação com Deus. Senhor, oramos a pedir que tu estejas com cada um daqueles que nos acompanha, para que esta bênção caia sobre todos nós e nossos familiares, Pai Celestial. Pedimos, Senhor, que a partir de nós, nossas famílias e aqueles que acompanham, haja salvação de almas para muitas pessoas, para que cada vez mais se ouça falar de Ti, Deus amado, de Cristo, o Redentor, do Espírito Santo, o Consolador, para que cada um de nós tenha a oportunidade de ter esta interação face a face com Deus e nós tenhamos, Senhor, momentos maravilhosos na Tua presença. Pedimos, Senhor, que Tu sejas com cada um de nós e que nos dês uma boa continuação com as nossas famílias, com os nossos amigos e que Tu te manifestes no nosso meio, na Tua igreja, no nosso país, onde quer que as pessoas se encontrem a acompanhar este momento. Te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A Rádio Alfa e Ômega trouxe até si o culto ao Senhor. Se quiser deixar algum comentário ou apresentar um assunto de oração, envie um SMS para 82 36 90 000 ou 84 079 4510. Pode também enviar-nos um e-mail para o alô
@radioalfaomegafm.com. Que Deus lhe abençoe.